Vamos ficar de pé, irmãos. Desde já, uma boa noite a todos aqueles que nos ouvem de longe. Mandar um abraço muito especial à nossa irmã Filomena, ao nosso irmão Alberto, a uns irmãos muito queridos que estão na Alemanha, acho e que eles nos ouvem e têm-nos ouvido também, e assim como outros que estão espalhados, que seja o Senhor de facto a cuidar de cada um. Vamos então abrir a palavra de Deus e estamos a estudar a primeira carta a Timóteo, capítulo 3, e vamos então ler. Esta é uma palavra fiel. Se ninguém deseja o episcopado, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da Igreja de Deus, não neófito, para que não se ensoberbeça, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem os seus filhos e as suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a Igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, querido no mundo e recebido acima na glória. Foi a leitura da palavra de Deus, irmãos. Podemos sentar. Vamos então ouvir o nosso irmão Alberto, depois um irmão que sentir o desejo de partilhar connosco o pensamento acerca dos estudos, esteja à vontade. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por essa reunião de oração, intercessão, comunhão e estudo das Escrituras. Estamos na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 4. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Você já fez a lição de casa? Quando o professor, na época de escola, de colégio, pedia a lição de casa, dava arrepios porque tinha matéria para fazer. Tínhamos responsabilidades em casa também, e não só na escola. E falando sobre as virtudes do bispo, do ancião, o verso 4 ainda continua, agora indo para casa. Não é só na igreja que você é crente. Em casa é onde tudo começa, é onde tudo aparece. Mas como tratar com as pessoas? Como lidar? Como termos uma boa comunicação, um bom relacionamento? Há um livro nas Escrituras, A Sabedoria de Salomão. É uma boa lição. Provérbios. Provérbios de Salomão, 31 capítulos. Olha, um por dia para você é a dose ideal. Nos ensina, nos mostra a sabedoria de Deus, que começa com temor ao Senhor. É um grande manual, Provérbios, e podemos extrair lições importantes para que estas virtudes sejam o nosso hábito. Estas virtudes façam parte do nosso caráter. Provérbios 18, 22 é onde começa a nossa casa. O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. É aqui que tudo começa. Provérbios 18, 22. E quando o marido
ele não dá o devido valor à sua esposa. Ele está aborrecendo a esposa e está entristecendo ao Senhor que a deu. Se os casais, hoje, assumissem de fato o compromisso que firmaram no dia de casamento, amar na doença, na fartura, na escassez. Veja bem, a fidelidade, a dedicação, o respeito, a fidelidade seria a proteção do casal, da casa. Seria um casamento blindado. Isso é muito importante e precisamos destacar e falar, porque estamos no âmbito da igreja falando sobre o bispo, o presbítero e suas virtudes e qualidades, mas tudo começa dentro de casa. O marido sábio, ele reconhece exatamente os pontos fortes da sua esposa. E ele permite que ela venha a se compadecer, venha a compensar a fragilidade, os pontos fracos que ele demonstra muitas vezes. Por isso Deus colocou a esposa, a mulher, do lado do homem, para que assim a união faça força. É o que acontece. Mais ainda, é triste quando nós vamos ver os membros da casa não reconhecer, não respeitar, não valorizar uns aos outros. Dentro de casa, o pai deve dar o exemplo e reconhecer o valor da esposa, o trabalho, a dedicação, ao preparar a mesa, ao limpar a casa, ao se dedicar aos detalhes da família. O cuidado com os filhos, o cuidado com a camisa do marido, todos esses detalhes o marido precisa valorizar. Provérbios, no capítulo 31, que fala das virtudes da mulher, da esposa. E olha que nós estamos aqui no capítulo 3 de 1 Timóteo 3, um verso 4, falando das virtudes do ancião, do presbítero. Presbítero que tem a sua esposa retratada em Provérbios 31, no verso 28. Olhe lá, veja. O marido valoriza, reconhece o valor da esposa. E os filhos também a elogiam. Olhando para o Salmo 127, no verso 3, eis que os filhos são herança do Senhor, fruto do ventre, o seu galardão, o seu presente. Os filhos são recompensas do Senhor. Eles não são nenhum peso, nenhum castigo. Os filhos não são despesa, é investimento. Os filhos são mais do que uma bênção de Deus. É a própria ação do Senhor dentro de casa. E o marido, o pai, o homem dentro de casa precisa valorizar, precisa reconhecer, precisa acolher a família, a esposa, os filhos. Quero destacar o primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, no verso 22. O sacerdote Eli, o obeso Eli, muito preocupado consigo mesmo, ele ouvia que os seus filhos faziam. Parece que ele lia nos jornais aquilo que os seus filhos andavam fazendo. Ora, um pai desse, um pai que precisa ouvir de outros o que seus filhos fazem, não conhece, não reconhece os filhos dentro de casa. Algo está errado. Precisa haver um relacionamento, uma comunicação. Precisa haver amor. Lições são aprendidas em casa. E bons exemplos. Bons exemplos é um sermão em prática. E o melhor sermão que você pode ouvir é aquele que você mesmo prega para você mesmo. A maneira como os pais agem dentro de casa, o relacionamento que eles têm, as práticas que eles exibem e mostram, podem ensinar muitas coisas sobre Deus para os seus filhos, que sempre observam tudo. Olha, filhos miúdos são como esponja, como eles aprendem olhando, vendo, ouvindo. Há brigas em casa, há discussões. Os filhos vão crescer amargurados e com ressentimento, e isso é muito triste. Muitos pais
Se preocupo com os filhos em ir à faculdade, em ter um conservatório, aprender música, ou mesmo um desporto. Se preocupam com tantas atividades com seus filhos, mas a maior preocupação deveria ser em conhecer a palavra de Deus, em temer ao Senhor. Esta é a sabedoria que eles deveriam receber dos seus pais e principalmente do homem da casa. Quando olhamos para Provérbios 14, lá no verso 26, no temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. Esta é a maior herança que um pai pode deixar para os seus filhos. O rei Davi, já idoso e acamado, de repente o seu filho Adonias se rebela, se levanta e se nomeia o próprio rei. Primeiro livro de Reis, no primeiro capítulo, no verso 6, diz que Davi nunca o contrariava. Por isso que aquela criança, aquele jovenzinho, cresceu mimado, muito convencido, se achando o rei. Provérbios 28, no verso 17, castiga, corrija, disciplina o teu filho, e te dará descanso, e dará delícias à tua alma. Na verdade, a disciplina dão sabedoria. Todas as disciplinas, correções, encorajamento, precisam estar dentro de casa, atuando. Muitas pessoas, e principalmente os pais, que não conseguem disciplinar os seus filhos, têm dificuldade em disciplinar a si próprio. Que o Senhor nos dê sabedoria para tratar e lidar e fazer a lição de casa. Amém. Irmãos, eu queria partilhar convosco um pequeno pensamento em relação a este mesmo versículo que o nosso irmão Alberto falou, e queria-vos falar um pouco acerca da questão do preparo. O nosso irmão Alberto disse que tudo começa em casa. Uma vez, no IJC, o nosso irmão Alberto, estávamos num grupo e houve um jovem que lhe perguntou como é que ele fazia o culto doméstico, como é que ele preparava o culto doméstico. E foi a primeira vez que eu ouvi alguém dizer algo muito interessante. E ele dizia que ele não tinha uma hora específica para fazer o culto doméstico. O culto doméstico era constante, ou seja, quando ele saía com os filhos, ele não perdia a oportunidade para poder manifestar de facto Deus nas pequenas coisas que aconteciam durante o dia. Se ele ia passear com o filho e se via um passarinho ou se via qualquer coisa, ele levava sempre o assunto para quê? Para a criação de Deus. Ou seja, ele apontava sempre qualquer situação que eles viviam, ele apontava sempre para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele apontava sempre para a sabedoria de Deus, para a criação de Deus, e ele diz que isso de facto sempre resultou na casa dele. E o nosso irmão Alberto disse muito bem, que tudo começa em casa, e a questão é esta: nós preparamos-nos para fazer uma viagem, nós preparamos-nos, e os jovens principalmente preparam-se para casar, preparam o dia, preparam a festa, preparam tudo ao pormenor, vão a coisas minuciosas, e a minha questão é esta: para algo tão importante que é ter um filho, como é que nós nos podemos preparar antes de o ter, como é óbvio. E preparar-nos, a palavra de Deus fala muito na questão do preparo. E às vezes nós confundimos preparação com capacidade. Pensamos que o Senhor, quando chegar à altura, nós não precisamos fazer nada, pois o Senhor irá nos capacitar. Enganemo-nos, porque o Senhor quer de facto que nos preparemos. No capítulo 24 do Provérbios e no versículo 27, a palavra de Deus diz assim: prepara fora a tua obra e apronta no campo, e então edifica a tua casa. Ou seja, lá está, mais uma vez aqui, o preparo. Sabem que a palavra de Deus diz-nos que os filhos de facto são herança, são como flechas na nossa aljava, na aljava do guerreiro, e nós devemos estar preparados de como, lá está, o que é que, se nós estivermos só
as flechas na nossa aljava e não estivermos preparados para puxar a corda do arco, de nada nos vale. Então temos que estar preparados, temos que nos preparar. E o nosso irmão Alberto já falou um pouco acerca desse mesmo preparo, que é nós termos noção de quem nós devemos honrar dentro do nosso lar, irmãos. Sabem que um dos grandes problemas de Elias foi ele honrava mais os filhos do que a Deus. E esse é o grande problema. Nós amamos tanto os nossos filhos que muitas das vezes nós invertemos a ordem e honramos mais aos nossos filhos do que ao nosso Deus. Em primeiro lugar, como é que eu tenho que estar preparado? A quem é que eu honro mais dentro da minha casa? Quem é a minha prioridade dentro da minha casa? Tem que ser o Senhor. Não é a minha esposa, não são os meus filhos. É Deus em primeiro lugar. Se os dois, se marido e mulher, estiverem focados e se eles os dois perceberem que de facto o Senhor está em primeiro lugar, estão-se a preparar para receber aquele que depois irá ter um lugar especial dentro de casa, que é um filho. Sabem que o grande problema de muitos filhos não estarem em sujeição aos pais é porque eles veem uma liderança dividida. Quando um pai e uma mãe não veem as coisas desta maneira, quando não olham e percebem de facto que aquilo que o Senhor quer é que o honrem em primeiro lugar, quando os dois têm uma visão diferente, há divisão. E a pior coisa para uma criança é ela conseguir crescer neste ambiente de divisão, de perceber de que o pai e a mãe têm focos diferentes. E certamente quero-vos dizer que alguém que não perceba isto e que não honra Deus em primeiro lugar, certamente irá educar os filhos de uma maneira que será um desastre, pois as coisas irão tomar proporções muito difíceis em alturas em que os filhos terão que tomar decisões, em alturas que os próprios pais terão que tomar decisões em relação aos próprios filhos, na questão da educação, como nós vimos o nosso irmão Alberto, como é que eu tenho que disciplinar o meu filho, como é que eu tenho que usar da disciplina quando ele faz algo que não deve fazer. Mais do que isso, irmãos, é nós conseguirmos perceber de que quando um filho nasce, é a herança do Senhor. Ele não é nosso. Deus dá-nos um papel importante que é prepará-lo, ou seja, nós somos participantes deste filho, desta alma que vai crescer e temos que levá-los aos pés do nosso Deus. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa missão. Não há missão mais honrosa do que nós podermos perceber, não há legado melhor do que nós percebermos de facto que os nossos filhos andam nos caminhos do Senhor, que escolheram a melhor parte. E essa deve ser a nossa responsabilidade. O pai de Sansão, uma das preocupações dele era, ele orou ao Senhor e pediu para que o Senhor o instruísse como é que ele havia de instruir aquela criança, como é que ele havia de educar aquela criança. E a palavra de Deus dá-nos essas indicações. Então, estarmos preparados é procurarmos na palavra de Deus, de facto, esse mesmo princípio. Os nossos filhos crescem, eles irão tomar decisões. E para mim não há melhor ilustração, e vou terminar, do que o filho pródigo. Eles irão tomar decisões quando eles forem mais velhos. E nós vemos este filho a tomar uma decisão, já adulto, e ele toma uma decisão de que queria a parte dele. E nós vemos ali um pai justo, e ele concedeu a parte ao filho. Mas este pai honrava mais ao Senhor do que ao filho. Porquê? Porque o filho não gastou o que ele adquiriu da parte do pai como ele quis e bem entendia, estando ele debaixo do mesmo teto. E quando eu digo estando ele debaixo do mesmo teto, digo isto porquê? Porque há muitos jovens e muitos pais que confundem e pensam que a partir dos 18 anos os filhos podem fazer aquilo que eles quiserem e bem entenderem, porque já são maiores de idade. Não, enquanto estiverem debaixo da alçada dos pais, debaixo do mesmo telhado, eles têm que honrar os pais e quem lidera é o pai e a mãe. E devem nos respeitar nesse sentido. E aquele filho pródigo, ele não gastou tudo enquanto estava na casa dos pais, como ele quis e bem entendeu. Porque eu acredito que aquele pai deve ter dito, olha, está aqui, mas toma atenção, debaixo da minha casa não vais fazer o que tu queres. E aquele filho, e a palavra de Deus diz que passado alguns dias, ele então saiu para uma terra longínqua. Porquê? Porque não foi ali que ele gastou de facto como ele quis e bem lhe apetecia.
Mas mais tarde nós vemos aquele pai de facto revelar amor quando o filho se arrependeu. E esse deve ser sempre o nosso propósito, irmãos. Como pais, estarmos sempre de braços abertos para os nossos filhos, mas nunca esquecendo de honrar mais ao Senhor do que aos nossos filhos, pois o nosso Deus merece toda a nossa honra. E se assim o fizermos, ao contrário daquilo que muitos pensam que é falta de amor, não. Pelo contrário, é nós revelarmos amor aos nossos filhos. Porque é o Senhor que dá entendimento, é o Senhor que dá sabedoria e é essa mesma sabedoria que faz crescer. Lá está, preparar-nos desta maneira, certamente teremos filhos em sujeição. Que o Senhor assim nos ajude, irmãos, e que possamos pensar naquilo que o Senhor nos diz diariamente na sua palavra. Ainda só um brevíssimo pensamento em relação, neste sentido de preparado, estarmos preparados. De facto é o Senhor que nos prepara e Ele nos prepara quando nós ouvimos aquilo que Ele diz. Quando nós de facto valorizamos a Sua palavra. Aliás, nestes versículos, ele nos mostra características de alguém que está ou não está preparado. Se eu revelar, e para mim, estes versículos que nós estamos a estudar e que nos falam acerca das características do ancião, ele vai para além disso. Não vai muito mais para além do facto da responsabilidade de ser ancião. Porque no versículo 3, se alguém for dado ao vinho, não está preparado. E não está preparado para coisa nenhuma. Não está preparado para ser ancião, não está preparado para ser um chefe de família, não está preparado para ser pai, não está preparado inclusivamente para ser uma pessoa responsável na sociedade. Portanto, não está preparado para nada. Se for alguém que é espancador, muito menos. Como é que se pode... ou alguém está preparado para assumir responsabilidades se anda a agredir as pessoas. Portanto, alguém que revela estas características não está preparado. Não está preparado para nada, mas sim aqueles que revelam características que o Senhor nos mostra e que nós vemos, de facto, nestes versículos, porque o versículo diz que convém que o bispo seja. Convém que revele, mostre que está preparado, que revela características que revelam que é uma pessoa que está preparada para assumir responsabilidades. Para assumir responsabilidades como ancião. E deixar-me dizer, irmãos, que é um privilégio servir o Senhor. Mas é uma responsabilidade muito grande. Porque é cuidar da igreja do Senhor. Não é a minha. Às vezes nós dizemos a minha igreja. A igreja não é nossa. A igreja é do Senhor. E aqueles que têm a responsabilidade de cuidar da igreja do Senhor têm, de facto, uma responsabilidade muito grande. E como sabemos, através da palavra de Deus, um dia vão ter que dar contas a Deus sobre a forma como cuidaram da igreja do Senhor. Mas para além disso, se eu revelar e for um verdadeiro ancião, as características que eu revelar, elas vão mais para além, vão muito mais para além do facto de ser da responsabilidade de ancião. Elas vão para a responsabilidade de marido. Elas vão para a responsabilidade de pai.
Portanto, as responsabilidades vão muito mais para além daquilo de ser ancião. E a pergunta que eu, muito sinceramente, que eu tenho colocado a mim próprio, confrontando a minha vida e a minha responsabilidade à luz da palavra de Deus. Eu não vou comparar a minha responsabilidade ou a minha vida com a vida de ninguém. Eu tenho que confrontar e comparar a minha vida, o meu comportamento, como é que eu estou a assumir as minhas responsabilidades com a palavra de Deus, com aquilo que Deus diz. E a pergunta que eu faço a mim próprio, que ancião é que eu tenho sido? Como é que tem sido o meu comportamento? O que é que eu tenho contribuído para bênção da igreja, para crescimento da igreja? Como é que eu tenho de facto assumido as minhas responsabilidades como ancião? É evidente que a igreja poderá responder, poderá dizer-me, mas em primeiro lugar tenho que ser eu a confrontar a minha atitude e aquilo que eu tenho sido com a palavra de Deus e na presença de Deus examinar-me a mim próprio como é que eu tenho assumido as responsabilidades. Tenho sido o ancião que Deus merece e que a igreja precisa. Quais as características que eu tenho mostrado? Têm sido as características que o Senhor indica? Têm sido visíveis em mim? Que marido eu tenho sido? Que pai eu tenho sido? Como é que eu me tenho de facto comportado? Portanto, tudo isto é motivo de reflexão, de pensarmos realmente e particularmente, e neste caso, eu estou a olhar para mim, estou a falar de mim, que ancião eu tenho sido, quais as responsabilidades que eu tenho assumido. É evidente, irmãos, que confrontando e examinando, a conclusão que eu chego, eu estou tão longe da vontade de Deus. Mas uma coisa eu quero, é fazer a vontade de Deus. E eu tenho a certeza que o Senhor me ajudará e depende também de mim o querer ser cada dia melhor do que aquilo que fui. Ser cada dia melhor do que aquilo que fui. Ser melhor ancião do que fui até aqui. Ser melhor marido do que fui até aqui. Ser melhor pai do que fui até aqui. Ser melhor cidadão. Porque aqui também fala, todas estas características nos afetam como cidadãos, como pais, como maridos e como ancião. Abrange toda a nossa vida. E, portanto, que o Senhor nos ajude a pensarmos e examinarmos e, na presença do Senhor, reconhecermos e dizermos: Senhor, ajuda-me a ser cada vez melhor. Porque Tu mereces, de facto, o melhor. E o que a igreja precisa é que eu seja um ancião conforme a vontade de Deus. Um ancião que ame verdadeiramente o Senhor, que ame os irmãos, que sirva, de facto, o Senhor. E a minha oração é que o Senhor me ajude a ser cada vez melhor. E que, de facto, o Senhor me ajude a ser cada vez melhor marido e pai. Hoje tenho um filho que já não o posso obrigar a vir aos cultos, mas que o Senhor me guarde pelo exemplo. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor me ajude, que o Senhor nos ajude, cada um de nós, a sermos cada dia mais melhores. Porque o Senhor merece. A igreja precisa, e este mundo precisa de igrejas fortes, que tenham lideranças fortes, que de facto sirvam verdadeiramente ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Isto hoje vai ser um trio. Desculpem lá.
Eu também vou procurar ser breve, mas antes disso, por isso é que eu chamei, deixe para o José ficar aqui e o Nando também vir aqui. Para aqueles que nos acompanham pela internet, não sabem que antes do estudo bíblico que está gravado, nós temos aqui momentos de oração que são muito importantes. E já estivemos a orar. Mas acho que houve uma coisa que a gente não orou. Se eu me lembro, não oramos pela ida do Nando a Angola. Não. Pronto, está mal. Mas ainda bem. Porque eu pensando no assunto assim, até vai ficar gravado. Que é para que os irmãos que nos acompanham na internet orem também pela ida do nosso irmão Fernando Quental a Angola em agosto, se Deus quiser. 16. Dia? 16 de agosto. E eu estou a dizer, isto é muito importante. Até é bom que fique gravado, que é para... E portanto, eu disse para ficares aqui que eu vou-te orar por ele. Tu estás aqui só para estares aqui, pronto. E tu, como ancião, vais exercer o teu ministério também orando pelo Nando. Mas, só para quem não sabe, há quantos anos? 10. Estás aqui há quantos anos? 11. Estás aqui há quantos anos? Desde que vieste lá? 11 anos. 11 anos. Portanto, o Nando veio de Angola há 11 anos e esteve 10 anos em Angola, antes destes 11 anos, portanto há 21 anos. Ele foi para lá trabalhar com a família e quis o Senhor usou-o lá para evangelizar e particularmente teve um grande ministério em casa dele, uma grande casa que ele tinha com um grande quintal e que ele usou para a glória de Deus, recebendo lá muitas crianças que andavam pelas ruas e juntou-as lá, eram dezenas delas, e algumas delas hoje são homens, converteram-se e estão a servir o Senhor. E ele agora vai lá, àquele trabalho que ele começou, tanto na cidade de Lubango, onde fazia esse trabalho, como também no Quimbo, ou no Viquenges, como é chamado, que é uma povoação a cerca de 15 km, não é? 25. Cerca de 25 km do Lubango, no meio do mato, no nada, com umas palhotas aqui, outras acolá e tal. E ele vai lá para, entre outras coisas, para além de cuidar daqueles irmãos, e peço as vossas orações para que ele, o Senhor lhe dê sabedoria, para, como o Paulo fazia, depois de andar lá a pregar e a começar aqueles trabalhos, depois foi lá uma segunda viagem missionária e uma terceira, para ver como é que eles estavam, para os ajudar. Esta parte é muito importante. E também vai lá para ver se consegue abrir um poço no Quimbo, lá no meio do mato, onde eles não têm água, têm que andar muitos quilómetros para arranjar água, para ter água potável. Vai lá por causa disso. E vai lá também para fazer uns bancos para as crianças se sentarem naquelas novas instalações que também foram lá feitas recentemente. E, perante isto, eu já falei demais, José vai orar, se faz favor. Isto é que é importante. Força. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, nós continuamos a louvar-te, continuamos de facto a agradecer-te e agradecer-te pela tua igreja aqui. Amém. E rogar-te que continues a cuidar dela, a dirigi-la, a abençoá-la e também, Senhor, que cuides tanto do Nando como do Carlos, como de mim, como do Carlos Simões, como do Paulo, como do Dário. Amém. E, Senhor, que tu nos continues a dirigir para que continuemos a levar a tua igreja a pastos verdejantes. Amém. Para que a tua igreja aqui cresça no conhecimento e na prática da tua palavra. E nesta hora, particularmente, nós queremos levar perante ti o Nando e a ida dele a Angola. Tu conheces melhor do que todos nós o que se passa ali, as dificuldades com que ali aquele povo vive, no Lubango, no Quimbo, particularmente aquelas crianças, Senhor, e de facto te rogamos uma bênção muito particular para aquelas almas, Senhor. Para o Emiliano, que ali continua, Senhor, servindo-te, que tu continuas a usá-lo, que ele continue a levar a tua palavra, Senhor, àquelas almas, e que tu, na verdade, te reveles àqueles corações e que os leves à fé. Amém. E, Senhor, toma o Nando nas tuas mãos. Amém. E leva-o, Senhor, para que ele possa servir de bênção para aquelas almas. Que tudo aquilo que está projetado, está pensado, que se for da tua vontade, porque acima de tudo é a tua vontade, que se possa realizar. Nós pensamos no melhor para aquelas almas, mas uma coisa sabemos, se há alguém que tem o melhor para eles és tu. É verdade. Por isso, Senhor,
entregamos o Nando nas tuas mãos e a ida dele ali a Angola. Tu conduzes todas as coisas e que, Senhor, que todas as coisas sejam alcançadas. O poço, as melhorias ali das instalações, porque também nos parte o coração ver aquelas crianças ali naquela situação. Para isso, Senhor, te rogamos que conduzas todas as coisas e que tudo possa ser concretizado. Te agradecemos por tudo, agradecemos por aqueles que te servem, mesmo com muitas dificuldades, mas no entanto, Senhor, não viram a cara à luta e confiados em Ti, avançam, Senhor, anunciando a Tua palavra às almas. Obrigado, pois, por estes momentos tão preciosos. Amém. E, Senhor, cuida, pois, de todas as coisas, tudo aquilo que dissemos, tudo o que pensamos, que de facto, Senhor, tudo reverta para a Tua glória. No nome do Senhor Jesus o pedimos. Amém. Amém. Obrigado. Vamos remir o tempo, só para dizer aqui 2 ou 3 coisas que me parecem importantes neste contexto que estamos a estudar. A Bíblia diz aqui nesta passagem a Bíblia diz, mas eu é que esqueci-me das coisas que não estão aqui, mas então não estou preocupado. Sabem que a palavra de Deus aqui na passagem diz, e então eu vou recorrer-me, que governe bem a sua própria casa. O primeiro pensamento que eu quero deixar é o seguinte: há muita gente que faz diferença entre a vida particular e a vida da igreja. Não existe isso. Não existe. Ninguém pense que há uma vida dentro da igreja e uma vida fora da igreja. Só existe uma vida. E quando a Bíblia associa a responsabilidade do presbítero, do bispo neste caso, ou presbítero, o ancião, quando associa à casa, está a falar exatamente disso. Não há 2 vidas. Ele não pode ser uma coisa em casa e outra coisa na igreja. E eu já vi muitos serem criticados por causa disso. Todos falaram, e particularmente o Nando e o nosso irmão Alberto, falaram sobre a casa. Foram lá para trás para a casa. Mas isto vai para além da casa. Isto começa com o indivíduo. O indivíduo tem que andar com Deus. Só andando com Deus é que ele pode ser uma bênção em casa. Só andando com Deus é que ele pode governar bem a casa. E só governando bem a casa é que estará habilitado para governar a Igreja de Deus. Portanto, atenção à ordem, hein? Isto é muito importante. Nós temos que ter olhos para ver mais além. Isto, para além disto, está o indivíduo. E é do indivíduo que ele está a falar. Ele está a falar dos bispos. Fala da importância da casa, mas não nos podemos esquecer que, para a casa funcionar, ele tem que funcionar. Sabem que para um indivíduo governar o que quer que seja, primeiro tem que ser governado. Não é por acaso que na instituição militar, à qual pertenci durante muitos anos, um indivíduo que seja preparado para ser comandante de tropas tem que primeiro ser comandado. Eles até dizem lá em tom meio jocoso, mas com alguma verdade: vocês aqui são menos do que um cão. Isto é duro de ouvir, mas é o que eles ouvem lá. E o indivíduo é tratado menos que nada. É tratado como um zero. E é treinado para obedecer. E só quando ele aprende a obedecer é que ele está habilitado a levar outros a obedecer. Como isto pode ser transportado para a nossa realidade espiritual? E deve ser transportado. Aliás,
Eles foram beber isto à Bíblia. Aquilo não lhes caiu do céu. O Senhor Jesus Cristo é o regente do universo. O nome dele está acima de todos os nomes. Ele governa todas as coisas. Sabe o que a Bíblia diz como homem? Hein? Estamos a falar como homem. Quando ele veio a este mundo como homem, ele aprendeu a obedecer. O Senhor a quem eu devo obediência aprendeu a obedecer. Foi ali que ele começou. Quão importante é que os homens olhem para o Senhor Jesus Cristo, aprendam com Ele. Que é Ele que governa a igreja. Já viram como é que começou o governo dele? Como homem. Aprendeu a obedecer. Bem, eu não posso falar muito. Outra coisa muito importante. Se não, deixo para depois, pá. Porque é melhor eu deixar para depois. Até dá-me um jeito de ter aqui as notas. Mas eu quero dizer ainda só mais uma coisa para já. Depois logo se vê. Ele, para governar a igreja, tem que saber governar a família. Está aqui. Ok? E o governo da família começa com o culto doméstico. E desculpa lá, Nando e o Alberto, mas deve haver culto doméstico. Ele deve olhar para os passarinhos, passear com os filhos e não sei o quê, mas tem que haver culto doméstico em casa. Ok? Isto é muito importante. E eu eles não abdico, nem 1 milímetro. Culto doméstico. Eles têm que aprender lá em casa a temer a Deus, diante da palavra de Deus, de joelhos perante Deus. Não é haver passarinhos. Eu percebo a ideia dos passarinhos, que foi o exemplo que o Nando apresentou e que o Alberto citou na altura. Mas o culto doméstico é importante. O culto doméstico e outra coisa, a disciplina. Porque se ele em casa não ministrar a palavra de Deus à família, como é que ele vai ministrar na igreja? E outra coisa, na família há disciplina. E nós ouvimos do irmão Alberto e do Nando também, e o José também de alguma forma, como é que os filhos devem ser disciplinados. E a desgraça que houve na história por não haver filhos disciplinados. Agora, quando os filhos são bem disciplinados em casa, eles não deixam de ser da família. E quando houver disciplina na igreja, os bispos têm que se lembrar que, havendo disciplina na igreja, os disciplinados não deixam de ser da família. Nunca nos esqueçamos disto, hein? Eles são da família. Devem ser amados, acarinhados, como é um filho quando o pai lhe dá uma surra. O pai não deixa de o amar. E nós não devemos deixar de amar os irmãos disciplinados. Olha, eu queria falar mais, mas se nós atentarmos para isto, só vou dizer mais uma coisa. Eu dou graças a Deus porque tenho 2 filhas. Uma tem filhos, outra não tem. A mais velha tem 3 filhos. E quando elas eram pequenas, e isto é muito importante, eu era pai e elas eram filhas. Pois é outra coisa curiosa. Elas eram filhas, não eram filhos. Ok? Elas andaram sempre comigo. Estão aqui muitas testemunhas. Pequeninas, bebés ainda praticamente, andaram comigo. Eu levava-as comigo. Elas vinham à igreja comigo às reuniões de jovens. Eram reuniões de jovens, não eram reuniões de crianças. Elas vinham, eram tipo mascote de jovens. E cresceram desta forma. Ou seja, é preciso um governo de proximidade. Na igreja tem que haver um governo de proximidade. O ancião não pode ser um indivíduo distante.
longínquo, que não está presente. Tem que estar presente, tem que estar próximo, tem que estar perto, tem que estar em cima. E por causa de eu as ter educado desta maneira, a elas as duas, atenção, é com muita alegria que eu hoje vejo a minha filha mais velha, que tem 3 filhos, a fazer o mesmo com os filhos dela. Proximidade. E desde pequeninos, reunião de jovens. Que o Senhor nos ajude. Mas esta questão da proximidade de pais com filhos, para depois se refletir na proximidade com os irmãos na igreja, é muito importante. Olha, ainda bem que eu não trouxe as notas, porque senão ainda estava aqui a falar. Que Deus nos ajude e que Ele seja glorificado. Graças a Deus por aquilo que ouvimos. Como é óbvio, eu corroboro com o nosso irmão Carlos também. Claro que devemos ver a obra de Deus e usá-la para ensino dos nossos filhos, mas a palavra tem que ser aberta todos os dias para que os nossos filhos possam crescer nela e que assim o seja, que o Senhor nos ajude, irmãos. Somos todos muito fracos, precisamos da ajuda do nosso Deus, só mesmo Ele para nos dar força, ânimo e, acima de tudo, sabedoria. Carecemos, que o Senhor nos ajude. Vamos ficar de pé, irmãos, e terminar com a oração. Senhor, nosso bendito e amado Pai, nós te agradecemos, acima de tudo, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso, Senhor. Tu nos deste a Tua palavra, Senhor. E é ela que direciona as nossas vidas, Senhor. Não só direciona, Senhor, é ela que nos capacita, é ela que nos prepara, é ela que nos dá a sabedoria que tanto carecemos, Senhor. Mas, acima de tudo, Senhor, é ela que transforma, Senhor, caráteres, Pai. E nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, porque se queremos viver uma vida, de facto, dedicada a Ti, Senhor, nós temos como vivê-la, Senhor, porque Tu nos dizes na Tua palavra como devemos viver para Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos bíblicos, Senhor, no ensino para os nossos filhos, Senhor, na direção pelo qual os devemos direcionar, mas, acima de tudo, da maneira como nós devemos viver, como nós ainda há pouco ouvíamos o nosso irmão Zé de Carvalho, Pai, que de facto, que tipo de filho tenho sido eu para contigo, Senhor, que nos ajudes a podermos diariamente fazer este exame, Senhor, e Tu nos dizes que devemos nos examinar a nós próprios, Pai. Mais uma vez te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, e que nos ajudes agora, durante o resto da semana, Senhor, e acima de tudo, possa ser vivido sempre para Ti, Pai. Te dando graças no nome santo do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O culto está terminado, irmãos.